Graças a Deus, né? Então nós estamos em Eclesiologia, estudo, doutrina da igreja. Falamos sobre as marcas da igreja, né? Eclesiologia, natureza da igreja. Natureza da igreja responde o que é a igreja, o que é a igreja, né? Pensando no que é a igreja, nós falamos sobre, dentro do livro, sobre 3 marcas essenciais do que é a igreja. Quais são? Unidade, pureza e verdade. Mais especificamente agora, na natureza da igreja, nós vimos a membresia da igreja e agora estamos lidando com deveres e privilégios da membresia. Sabendo que as 3 marcas, elas respondem o que é a igreja, é mais do que óbvio que a membresia, ela deve expressar isso de forma visível local, ou seja, estas marcas que respondem o que é a igreja. E a primeira marca que nós lidamos foi unidade. Amém? Dentro da unidade, nós vimos que para que nós possamos cumprir a unidade, que é marca da igreja, a igreja é una, o Jeffrey Johnson nos deu alguns tópicos para que nós pudéssemos trabalhar. O primeiro tópico é que o crente ele deve ser ativo e fiel. O segundo é que os crentes devem servir uns aos outros. E o último tópico, os crentes devem amar e honrar uns aos outros, então fechando aí o aspecto da unidade. E não tem como viver unidade sendo distante da membresia, sendo deslocado, desfocado, não sendo ativo na membresia. Por quê? Porque Deus, ele trabalha a unidade através do poder do Espírito que habita no crente, que em exercício dos dons que o Senhor nos deu, traz o crescimento mútuo, a edificação mútua da igreja. Então, cada crente, cada irmão, cada irmã tem dons de Deus, possuem dons do Senhor. E na cooperação mútua trabalha para a edificação da igreja. Amém? Aí entra a implicação, os crentes servem uns aos outros. Mas a nossa membresia, a nossa unidade, ela pode ser ameaçada pelo pecado. Nós vimos que o pecado coopera contra a unidade. E qual o meio que o Senhor nos deu para a preservação da unidade? Oi? Não estou ouvindo, irmãos? A disciplina? Irmãos, nós falamos... se nós nos intrigarmos, se nós entrarmos em atrito um com os outros e termos, por causa de um senso crítico aguçado, como nós preservaremos a nossa comunhão? Os crentes devem amar uns aos outros. Tá? Veja bem, quando nós lidamos com a disciplina, nós estamos relacionados a ela, à pureza da igreja. A unidade ela é preservada através daquelas virtudes que o Senhor nos deu, que estão escritas em Gálatas. Tá certo? Perdão, paciência, humildade e amor. Tá certo? O pecado, ele ameaça a nossa comunhão. Ele é algo que trabalha contrário à nossa fraternidade. Mas uma vida virtuosa é o que faz e preserva a unidade da igreja. Amém? Eu gostaria de abrir com os irmãos em Romanos, capítulo de número 6. Irmãos, nós falamos no domingo passado que nós podemos afirmar sermos uma igreja doutrinária. Reformados amam falar que é doutrinário. Porém, uma igreja que não vive unidade, uma igreja que não ama o seu irmão, uma igreja que não busca preservar a unidade através da vida virtuosa, ela está tão contrária às Escrituras quanto uma igreja que afirma ser doutrinária e não é. Entendam isso. Certo? Nós, da mesma forma que devemos ser crentes ativos e fiéis, servirmos uns aos outros para a preservação da nossa unidade, o crente deve amar e honrar o seu irmão. Mas nós vamos entrar agora na segunda marca essencial da igreja, que deve ser vivida e vista localmente, na igreja local. Irmão Hélio, consegue me ouvir? Tá bom. O irmão está lá no fundão, agora a igreja vai até o fundo. Acho que eu vou ter que equalizar, né? Romanos 6. Irmão Samuel, pode ler para a gente até o versículo 6.
capítulo 6, versículo 1 ao 6. Pode ler até os 7, Samuel, que fecha o parágrafo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Amém. Pensando na justificação pela fé, e somos salvos pela graça, não pelo que fazemos, não pelo que realizamos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. E aquela ênfase, né? Aquele destaque de Efésios 2, 8. O que diremos, pois, então? Continuaremos no pecado? Temos permissão para pecar, sabendo que somos salvos pela obra de Cristo e não por observância da lei, e não por aquilo que nós fazemos? Há uma liberdade para vivermos de qualquer forma. Nessa ideia do Paulo escreve, né, que chama diatribe, que é o Paulo que se antecipa a perguntas que poderiam ser feitas no interlocutor imaginário que ele tem aqui. Ele se antecipa a esta pergunta e responde: poderemos viver então no pecado, sabendo que fomos salvos então pela graça e não por nossas obras? O que ele diz? De maneira nenhuma. De modo nenhum. E por que não? Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Muitas vezes, quando nós falamos da pureza e da santidade, eu observo que em muitos campos as pessoas colocam a vida santa como algo hipotético. Algo simplesmente que parece que está na Bíblia para afirmar a santidade, porém de forma hipotética e não real. As Escrituras, elas afirmam a santidade e ela atesta que ela é possível. Que ela é possível. A Bíblia não apresenta a santidade como uma mera hipótese, como algo utópico, a vida santa como uma utopia. Mas, na verdade, ela é possível. E por que ela é possível? Porque ela faz parte dos benefícios da cruz de Cristo, da obra que Cristo realizou por nós. Se a justificação faz parte da obra, a obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário, a santidade também faz. Porque a santificação, a vida santa aqui, ela não está amarrada a outra coisa a não ser a obra de Cristo. A santificação, ela está tão amarrada à cruz quanto a justificação. Muitas vezes nós levamos e falamos da justificação como se a justificação ela estivesse amarrada à obra da cruz de Cristo e a santificação estivesse amarrada à nossa própria obra. Se a santificação estivesse amarrada a uma obra meramente humana, sim, ela não seria possível. Ela não seria possível. A vida santa, de fato, ela é possível porque ela está amarrada à obra de Cristo na cruz do Calvário, como toda a graça de Deus, como todos os outros benefícios da cruz de Cristo por nós. Da mesma forma que assim está a regeneração, da mesma forma que está a justificação, a adoção, a glorificação e todos os benefícios da cruz. Olha só, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado? Nós que para ele morremos, ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte. Como fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que com Cristo
fosse ressuscitado dentre os mortos, como Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O novidade de vida, o que o novidade de vida está fazendo aqui? Ele está respondendo a primeira pergunta: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Andemos em novidade de vida. Isso não é hipotético. Isso é graça de Deus para nós. Então nós entramos na segunda marca essencial da igreja, que deve ser vivida, vista na igreja local. E o Jefferson Johnson, para nós, dentro da pureza ou santidade, ele deu para nós 4 tópicos. Os membros devem viver vidas santas. É hipotético ou é possível? Possível, porque faz parte daquela obra que Cristo realizou de uma vez por todas na cruz. Os membros devem estimular a santidade nos outros. Os membros devem participar das ordenanças da igreja. Os meios de graça devem ser nutridos. Não tem como viver vida santa não dando atenção aos meios de graça, ao meio espiritual, se afastando deles. Os membros devem cumprir a disciplina da igreja. Vamos lá? No livro. Embora a fé seja o único requisito para se juntar ao corpo universal de Cristo, somos unidos a Cristo pela fé. Não somos unidos a Cristo por santidade, nós somos unidos a Cristo pela fé. Algo mais deveria ser necessário para juntar a igreja local. Por quê? Uma santidade visível. Uma vez que a igreja invisível se manifesta numa sociedade local visível. Nós já vimos isso, somos unidos a Cristo pela fé, a igreja invisível está unida à igreja universal, porém ela vai unir-se visivelmente. Nós não conhecemos o coração de ninguém, quem conhece o coração da pessoa é o próprio Deus. Porém, a vida santa manifesta aquela fé que Deus por graça nos deu. É impossível afirmarmos que tenho fé e a vida santa não ser algo expresso, visto. Amém? Isso é uma mentira. Muitas vezes, irmãos, nós preferirmos colocar a santidade como algo utópico do que questionarmos a nossa eleição. Nós olhamos a santidade não como algo possível nas Escrituras, é melhor então diminuir isso e falar, olha, eu penso que isso é mais para o fim de tudo, penso que é para o dia do Senhor, eu penso que é para quando o Senhor voltar, aqui a gente não vai viver isso não. A gente muitas vezes prefere rebaixar as Escrituras, ao invés de olharmos para a nossa própria vida e dizer como Spurgeon, suspeitarmos da nossa eleição e regeneração. Aquele que foi unido a Cristo pela fé, visivelmente ele expressará uma vida pura, santa. Uma vez que a igreja invisível se manifesta numa sociedade local e visível, então alguma forma externa de afirmação é necessária para reconhecer quem de fato pertence a essa irmandade. Ou seja, a fé deve ser demonstrada de forma tangível. Tangível é aquilo que pode ser palpável, tocado, né? Para que alguém possa unir-se à igreja local. Porque a igreja local não pode ver o coração. Ela deve julgar a profissão de alguém por suas obras e fé. Amém? Aqui, eu acho que está bem claro. Algum comentário até aqui, irmãos? Alguma pergunta? Não? Muito claro, não é? Somos unidos a Cristo pela fé, é a fé que nos une a Cristo, é a fé salvadora, porém esse que está unido a Cristo pela fé, ele expressa essa vida em novidade de vida, e isso deve ser exigido pela igreja. A igreja local deve ter essa atenção aos seus membros, e na igreja local alguém deve ser admitido a esta membresia, tendo essa demonstração visível da pureza. E por quê? Porque pureza é marca... É um adorno? É algo que pode ser colocado e tirado? Não, não é? Faz parte do que é a igreja, é a essência. Eu acho que a gente já deve conversar isso numa quarta-feira, assim, não é um crente verdadeiro, ele
ele vem pecando constantemente, aí eu não lembro, acho que já não. Aí perguntou se essa pessoa que pratica esses atos de pecado, qual é o equilíbrio, assim, para saber se de fato ele está só ali no momento de fraqueza espiritual, cegueira espiritual, ou ele nunca foi. Os passos da disciplina. A disciplina, né? A palavra, ela nos dá a disciplina eclesiástica para esses lidades. As primeiras são questões, ela vai tentar preservar essa pessoa no corpo, indo ao discipulado, chamando a exortação, chamando essa pessoa ao arrependimento. Porém, uma vez que fique o pecado que coloca a pessoa para fora da igreja não é outro a não ser a obstinação. Tá? O que coloca a pessoa para fora da membresia é o coração obstinado. É o coração que não inclina-se ao arrependimento e à restauração. O que Romanos 6 está nos ensinando? Que a vida, o hábito de pecado, ele é destruído na cruz do Calvário. Nós somos libertos do poder da escravidão do pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa, porém nós somos libertos daquela escravidão que tínhamos. Portanto, um crente que vive no hábito pecaminoso e sendo exortado permanece, esta pessoa ela entra em estado de disciplina. Tá? Então, essa questão que vai ser analisada é o quanto o coração dessa pessoa está obstinado em arrepender-se. Tá? Nós não estamos falando aqui de imaturidade. Existem, obviamente, porque a santidade ela é um processo. Tá? A justificação é um ato. E acontece de uma vez por todas. A justificação ela não aumenta, não diminui. Ela é um ato. Cristo nos justificou, cabal. A santificação ela tanto lida com um aspecto de ato como de um aspecto progressivo. Uma pessoa ela começa imatura e vai, a partir do momento dos atos que nós vamos ler aqui, essa pessoa ela tende a amadurecer, a crescer na fé, tá certo? Não pode estagnar, tem que crescer. Existem coisas que me afetavam ontem que não me afetam hoje. Existem vícios que de repente a pessoa tenha no começo da sua caminhada, que ela luta com aquilo, mas amanhã depois ela vai olhar para trás e fala assim, glória a Deus, isso não me aflige mais, isso não me aperta mais, isso aqui não me leva mais a pecar diante do meu Senhor. Tá? Mas a questão é a obstinação. O quanto essa pessoa ela é obstinada no pecado, dura serviço, não se arrepende, sendo exortada, ela bate de frente, ela continua indo contra seus irmãos, ela continua indo contra a palavra de Deus, é chamada ao arrependimento, permanece assim, essa pessoa é levada perante a igreja e disciplinada. Amém? Alguém mais quer comentar aqui? Mancauane? Ah não, tá arrumando a manga. Em termos práticos, as igrejas locais são responsáveis por reservar as suas membresias somente para aqueles que mantêm seu testemunho cristão. Né? Aqui ele ataca justamente aquela ideia de eu ter uma membresia numerosa despreocupado, que importa quanto mais melhor. É óbvio que nós queremos uma membresia cheia, né? Ninguém aqui está para defender aquela tese, igreja reformada não cresce. Isso é tolice. Tá? Ninguém está aqui para defender isso. Nós queremos que cresça sim, que seja numerosa, né? Que não caiba aqui, que seja necessário um outro local. 2 cultos no domingo, glória. Né? Mas a nossa responsabilidade é que nós temos de entender, irmãos, que marca essencial da igreja, a santidade é como a unidade. Não adianta eu falar assim, olha, vamos preservar a unidade e manter no corpo a impureza. Tá certo? Não é assim. A membresia, e perceba aqui, irmão, que as igrejas locais são responsáveis. Isso não é uma responsabilidade única e exclusiva dos pastores. É dos irmãos. A igreja ela é responsável por receberem sua membresia, ou seja, aqueles que mantêm seu testemunho cristão. Tendo a sua pública profissão de fé ali questionada, a igreja deve exortar esta pessoa. Jobic diz, aqui o meu PowerPoint, ele está com um probleminha, às vezes ele cancela, está faltando um azinho ali, tá? Um escândalo, quando as igrejas listam dezenas, vamos lá. É um escândalo quando as igrejas listam dezenas e frequentemente centenas de famílias em seu rol de membros que raramente frequentam o culto de adoração e demonstram não possuir nenhuma fé pessoal em Cristo e nem qualquer relacionamento vivo com Ele, tá? Então, é aquela questão, né? O rol de membro
tá enorme, a secretária, né, tá lidando ali com um rol de membros gigantesco, tem a fotinho de todos os irmãos, mas quando nós vamos olhar a igreja, aquela membresia bem enxugada, as pessoas mal veem mais. Tem um livro que eu estava lendo, foi muito tempo atrás, da linha das 9 marcas, que fala sobre plantação e reedificação da igreja. Eu não lembro qual o livro. Eu não sei se é Plantar a Igreja para os Fracos, eu não lembro qual deles. Mas o pastor que ele é colocado ali para reedificar uma igreja, né, trabalha quase com uma plantação dentro de uma igreja que já existia. Ele afirma que ele está, se não me engano, num pátio do mercado, eu não lembro qual local, e chega uma pessoa e afirma para ele que é daquela igreja. Ele faz parte daquela igreja e fala assim, mas eu não te vejo lá. Como que você é daquela igreja? Ele é um pastor novo local lá. Qual é a primeira atitude dele? Pegar o rol de membro, aqueles que já há meses não aparecem, há anos não aparecem, ainda afirmam ser, pegar aí, cortar. Procurar cada um, visitar cada um, qual o problema, por que não foi, por que sumiu, o que aconteceu. Não tendo resposta, cortar. É um escândalo isso, irmãos. Nós temos dentro do nosso meio batista, pessoas que é o seguinte, a pessoa sumiu da igreja. Mais uma vez, salvo, salvo para sempre. Então a questão é o seguinte, ele morre. Ele morreu há muitos anos que nem vai. Mas aí ele vai ser velado dentro da igreja como irmão. Como irmão. Não é? Será que a gente está preocupado em preservar a membresia da igreja ou a gente está querendo ser legal com as pessoas? Marca, da mesma forma que a unidade é uma marca essencial, pureza também é. Tá certo? Logo, os membros devem viver vidas santas, né? Segue-se que a membresia na igreja é exclusivamente para crentes cujas vidas estão de acordo com o seu testemunho. Nós afirmamos que somos de Cristo, que as nossas vidas confirmem o testemunho que damos. Como o livro de Tiago claramente ensina, a única maneira de a igreja ver essa fé interior, como é? É observando uma vida transformada. A pessoa ela pode afirmar que crê. Nós não temos a capacidade de conhecer o seu interior. Tá certo? Mas como é que se observa o interior? Uma vida transformada através da novidade de vida. Uma vida que é caracterizada pela obediência a Deus e amor aos irmãos. Tá? Então a nossa ideia não é termos um rol de membro poderoso e negligenciar essas coisas. Tá certo? Nós queremos ter um rol de membro poderoso, uma tesouraria forte para que a gente sustente toda a estrutura física da igreja, quando que, na verdade, a gente não está preocupado se o testemunho de vida santa dos irmãos de verdade está condizente com sua profissão de fé, com aquilo que ele diz. Os membros da igreja que estão vivendo zelosamente para o Senhor, ao longo da semana, servirão de maior benefício para a igreja no domingo, do que aqueles que estão contaminados pela praga do mundanismo. Tá? O mundanismo é uma praga, irmãos. Tá? O que muitos na teologia nós chamamos também de secularismo. O secularismo ele devastou a igreja na Europa, berço da reforma protestante. Tá? Nós falamos muito da Europa, hoje nós temos na Europa, preste atenção aqui, salões lindos de igrejas históricas reformadas que servem como bar. Servem como bar. As pessoas elas vão visitar a Inglaterra, vão visitar a Alemanha, vão visitar a França, e quando passam em igrejas históricas, são igrejas que outrora era 500 pessoas, 1000 pessoas, você vai encontrar 15 pessoas, 20 pessoas, 10 pessoas dentro dessas igrejas. E um secularismo, e as pessoas não têm problema nenhum de acabar a reunião aqui e ela ir para o boteco da esquina e encher a cara. Por quê? Porque é um mundanismo, um secularismo semanal. Mas no final nós vemos bater, domingo a gente vem aqui bater o nosso ponto, né? Portanto, devemos ter em mente que temos a responsabilidade de viver uma vida santa. Não é só domingo, é uma vida. Não apenas para nós mesmos, mas para os
os outros. A vida santa, ela testemunha a fé que nós afirmamos ter. É o testemunho cristão, meus irmãos. Se somos chamados a promover a santidade nos outros, aqui nós entramos no outro tópico, né? Continuamos. Devem estimular a santidade nos outros. Se somos chamados a promover a santidade nos outros, ela começa por vivermos nós mesmos uma vida santa. Como que eu estimulo a vida santa no meu irmão se eu mesmo não vivo a santidade? É possível isso? Não é possível, né? Esse dever inclui também as nossas palavras, aquilo que nós falamos, as nossas conversações. Somos chamados a encorajar, repreender e orar pelos outros em nossa busca comum pela santidade. Encorajamento, a exortação, né? Encoraje o irmão à vida santa. Repreendo se isso for necessário, a repreensão. Muitas vezes nós temos medo de repreender pelo medo de magoar a pessoa, ou não ficar bem diante dela. Se nós somos preocupados pela pureza da igreja, nós sim, irmãos, devemos repreender. Mas não somente repreender, tem que encorajar. E não somente encorajar e repreender, mas também orar por essa pessoa. Muitas vezes nós temos a rapidez da repreensão, mas se você, irmão, aqui um parênteses, durante a sua semana toda, não lembrou do seu irmão na sua oração, não repreenda. Você não está apto para repreender o seu irmão. Se você não lembrou do seu irmão quando você dobrou o seu joelho, se você ouviu pecar e não foi a Deus em oração primeiro, não vá a ele. Você não está apto a fazer isso. Orar pelos outros em nossa busca comum em santidade. Esses são os meios, da mesma forma, olha só, que através das virtudes nós preservamos a unidade, através desses meios espirituais nós lutamos pela pureza e pela santidade. Como? Encorajando, repreendendo, orando, porque o Senhor nos chamou a considerar uns aos outros para que nos estimulemos ao amor e às boas obras. O estímulo. Estamos sempre, eu vejo o meu irmão, encoraje, exorte, ore por ele. Aqui no livro ele colocou a oração por último, eu colocaria de primeira. Tá certo? Pode inverter aí a situação. Uma razão pela qual os crentes devem ser batizados, os membros devem agora, participar das ordenanças. Os meios de graça, a igreja é nutrida pelas ordenanças, pelos meios de graça. Engraçado, né, irmãos, que tudo o que nós estamos falando aqui, ela retorna lá para o início do crente ser ativo e fiel, né? A membresia ativa e fiel, ela vai trabalhar com todas as marcas, né? Interessante. Uma razão pela qual os crentes devem ser batizados é que isso demonstra a igreja sua vontade de ser submissa a Deus. Meio de graça, o batismo, a pessoa anseia por ser batizada. Ela quer demonstrar publicamente aquilo que Deus fez em seu coração. Uma pessoa que ela não deseja o batismo, isso demonstra que em seu coração essa fé ela não está operante, não está trabalhando de forma real. E a ceia do Senhor é reservada somente para os crentes que estão de boa relação com o corpo, né? 1 Coríntios. Sem fé em Deus e consciência limpa para com os homens, os membros devem se abster de comungar, o que diz respeito à nossa comunhão e companheirismo com Cristo e seu corpo. Uma vez que o batismo insere o crente na igreja local, a ceia do Senhor faz com que ela permaneça em comunhão. E para quem é a ceia? A ceia é por aqueles que com consciência limpa, para com a igreja, para com os homens, vivem. Tá? Uma vez que isso não ocorre, essa pessoa tem que se abster de fato. Tá? Ela tem que se perceber que sem comunhão. Da mesma forma que uma pessoa... Pense comigo, irmãos. Biblicamente seria totalmente plausível nós cearmos todos os domingos. Tá certo? Nós temos base nas escrituras para que a ceia pudesse ser realizada dominicalmente. Você imagina uma pessoa que falta culto por casos banais, por exemplo. Tá? Existem casos banais, existem aqueles que são necessários, há pessoas que trabalham e muitas vezes ocorre de ter que trabalhar, pessoas que adoecem,
e tantas coisas que nós colocamos naquelas causas que são necessárias que ocorreu. Mas existem aquelas causas que são banais, ou não? São banais. Quando gente, pastores, sabe quando a causa é banal? Quando você vai perguntar, o irmão treme 3 vezes. É banal. Deu aquela engasgada, né? Aquela passada de marcha que engasga. É banal. Ele vai buscar umas 3 respostas lá no fundo. Aí é banal. Você imagina quão negligentes estamos sendo com o meio de graça, que é o meio ao qual a igreja é nutrida, alimentada. Não é? Como será a semana? Como será a nossa vida semanal? Por que muitas vezes a pessoa vai estar reclamando de não resistir diante da tentação? Diante as propostas e as sugestões do mundo, do diabo? Porque nós precisamos ver, irmão, como tem sido o nosso relacionamento com os meios de graça. Não só na igreja local, como também em nossas vidas. Em oração no secreto, nossos devocionais, né? A vida de comunhão da igreja entre os irmãos. Alguém quer comentar aqui? Não? Os membros devem cumprir a disciplina da igreja. Aí entra no que a irmã Eduarda perguntou. As escrituras ensinam que os membros da igreja são obrigados a conduzir a disciplina daqueles que caem em pecado habitual e não são arrependidos. Então aqui está bem claro isso que foi perguntado, né? Vamos abrir lá em 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15. Vou olhar o texto mais perto. Quem achou pode ler, por favor? Quem quiser, né? Caso alguém não obedeça a nossa Vamos lá. palavra dada por esta carta, veja de quem se trata, não se associe com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem como irmão. Olha só, irmãos. Olha o texto. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, hoje para nós, o entendimento canônico é o mesmo que eu afirmar, uma pessoa que não está em obediência ao quê? A palavra de Deus, né? A pessoa que está notoriamente não obedecendo às escrituras. Notai-o. Notamos isso. Nem vos associeis com... Que coisa, hein, irmãos? Perceba que essa parte aqui, muitas vezes, o nosso coração quer ser mais bondoso do que o do próprio Deus, né? A gente questiona isso aqui muitas vezes. A gente acha duro. Para que fique envergonhado. Aí o irmão fala assim, pastor, mas disciplina eclesiástica não envergonha o irmão? A Bíblia está preocupada com isso aqui, irmão? A pessoa, quando pecou, ela se preocupou se ela ia envergonhar o corpo da igreja local? Ela se preocupou que a pessoa que está vendo e fala assim, é da Igreja Batista Reformada. Essa pessoa, ela se preocupou? Mas a gente se preocupa, né? Porque acha que vai ser muito duro. Irmãos, nós somos chamados a preservar a pureza da igreja local. Todavia, não o considere por inimigo. Calma. Calma. Não se associe. Mas não é teu inimigo, calma. Mas advertiu como irmão, ainda é irmão, tá? Calma. Obrigado, Paulo. Deus abençoe. A gente é terrível, irmãos. Pra gente matar é fácil. Fácil, fácil. Ainda mais quando a gente acha que a gente tá naquela santidade, né? A gente olha pro lado e vê a Shekinah de Deus em todo lugar. Deus, né? A gente abre os braços, a gente se sente o próprio anjo de Deus. A gente atropela, irmão. Ainda bem que tem a palavra. Se o membro da igreja está vivendo em pecado e se recusa em atender a administração da igreja, a igreja é obrigada, não é opcional, pela autoridade de Cristo a disciplinar o membro, não arrependido, na esperança de restauração. Por quê? Porque ele é irmão. Então, a esperança de
Restauração. Amém? Gálatas 6:1. Irmãos, dentro aqui da pureza, encerramos até aqui. Alguém quer fazer um comentário aqui? Tem como? Pureza é algo, é um adorno, irmão, da igreja. Santidade opcional faz parte da essência da igreja. Se não tiver, não é igreja. Da mesma forma, uma igreja desordenada, uma igreja que não vive unidade, contendeira, fofoqueira, briguenta, tá certo? Essa igreja, ela tem que ser questionada, ela não é uma igreja. Tá? Irmãos, membros, pessoas que vivem atacando os irmãos, estão maledicentes, não são preocupadas a honra do seu irmão, e essa pessoa, a regeneração dessa pessoa, ela é questionável. Da mesma forma também a pureza, a ausência da vida santa também assim é. Amém? Então, terceira marca, essencial, verdade. Os membros devem confessar a verdade, primeiro tópico. Os membros devem ser estudantes da verdade. Os membros devem ser transmissores da verdade. Os membros devem apoiar financeiramente a verdade. A sã doutrina não é apenas uma preocupação dos... Mas não. Eu preciso pegar na Bíblia semanalmente? Oxi, pensei que era só os pastores, os irmãos que estudam. Eu preciso também. É também de responsabilidade de cada membro da igreja. Cada um, meu irmão. Os membros individuais da igreja são chamados a crescer em unidade e pureza através do crescimento no conhecimento da verdade. Olha aqui o poder doutrinário. A igreja é esse edifício que cresce doutrinariamente. Uma igreja que não é doutrinária, as marcas que nós vimos anteriormente, elas estarão, obviamente, ameaçadas. Como ter unidade sem sermos aperfeiçoados pela palavra? Como vivermos em santidade sem sermos aperfeiçoados na palavra? É o que nós aprendemos em Efésios 4. Assim, todos nós somos chamados a abraçar, confessar, guardar e promover a verdade como aqueles que foram redimidos e transformados pela verdade. Ou seja, a doutrina, a vida doutrinária, a verdade da palavra de Deus, ela é a base para todas as outras marcas que nós vimos anteriormente. Essa é a força do que nós falamos de sermos doutrinários. É impossível, obviamente, termos unidade bíblica, santidade bíblica, sem vivermos a verdade da palavra de Deus. Uma igreja que diz ser pura e santa sem a verdade, ela cairá no moralismo. Serão meros moralistas. Pessoas legalistas, não é? Ou libertinos. Tá certo? As pessoas que dizem ter unidade sem a verdade da palavra de Deus, não será unidade, será clubismo. Será um ambiente de amigos que passam panos uns por os outros, com perdão da palavra aqui, com a questão de permanecer em sua membresia por convenientes. Por ter dízimo bom, por ter contribuições boas, por ser família forte dentro da igreja e assim por diante. Os membros devem confessar a verdade. Cada membro é obrigado a crer e confessar a verdade do Evangelho. Tá? Isso é inegociável. Não é admitido dentro da membresia da igreja qualquer coisa que seja contrária a isso. O Evangelho de Jesus Cristo... Sabia que qualquer hora dessa ia acontecer isso aqui. O Evangelho de Jesus Cristo consiste nas verdades essenciais que devem ser cridas para que alguém seja reconhecido e tratado como um irmão. Aquilo que cremos a respeito de Cristo. Tá? O Evangelho inclui as doutrinas que salvam a alma e que devem ser abraçadas para que alguém se torne um cristão. Irmãos, aqui vamos abrir em 1 Coríntios. Irmão Vitor Hugo, lê pra gente até o versículo 3, por favor. Capítulo 15, versículo 1 ao 3. Irmãos, venham lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Porque ele também sois salvos, por ele também sois salvos. Se tiveres a palavra tal, não vou atrever, a menos que tenha escrito em dor. Uma pergunta que eu queria fazer para os irmãos aqui. A salvação está relacionada ao crer num evangelho específico e correto aí, ou tem abertura para um evangelho dúbio? Dá espaço, irmãos, para algum tipo, para alteração no evangelho aí, o que o Paulo está falando?
Fala, irmão Hélio. Não, aceita adicionais. Não aceita adicionais. Vamos lá mais uma vez. Irmãos, venham lembrar-vos do evangelho que anunciei. O evangelho do Paulo. O qual recebeste, ao qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Por esse evangelho que ele pregou e que os irmãos... Não é isso? Se retiveres a palavra tal como vou-la preguei. Não é outro evangelho. Como diz o irmão Wellington, não aceita, a menos que tenha crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, agora ele dá um resumo do evangelho, segundo as escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Ele dá um relato aqui após então da ressurreição. Irmãos, qual é o meio doutrinário que está sendo negado por algumas pessoas em Corinto, que está amarrado à ressurreição de Cristo, que Paulo diz que se não creem, creriam em vão? A ressurreição. Que Paulo diz, se não crescem, que mortos ressuscitam, logo Cristo também não. E a fé seria uma fé? Tem como ser cristão e não crer que mortos ressuscitam? Tem como ser cristão e crer que Cristo não ressuscitou? Não. Então perceba que membros devem confessar a verdade. Não tem como, por exemplo, nós como pastores, na entrevista de membresia, falarmos, se você tem algum problema em relação ao evangelho, a pessoa fala assim, olha, eu tenho dificuldade, que naquele grande dia pessoas irão ressuscitar. Assim, então a gente vai ter que trabalhar isso ainda, irmãos. Você vai ficar um pouquinho aí. Olha, eu tenho dificuldade de entender que Cristo de fato ressuscitou. Entendem isso, irmãos? Por quê? Porque a confessionalidade, crer no que a Bíblia revela a respeito do Evangelho, e o Evangelho diz a respeito de Cristo, é o Evangelho que nos salva. Tá bem? Algumas verdades não podem ser rejeitadas ou desacreditadas sem que isso resulte nas mais severas consequências. Tá? Uma pessoa, ela pode crer que Cristo irá voltar no final do milênio, outra no meio, no final da tribulação, outra no meio da tribulação. Tá? Porém, ela não pode deixar de crer que Cristo voltará. Existem correntes teológicas que vão se colidir em um ponto ou outro, porém não interferem no fato de que afirmarmos e dizermos que Cristo vai voltar. Agora, alguém que diz, olha, Cristo já voltou. Cristo voltou no ano 70. Não dá, irmãos. Entende? Por quê? Porque eu estou negando a volta de Cristo. Amém? Algumas verdades podem ser rejeitadas. Nós podemos... Tem um campo de discussão, tem um campo de debate. Nós falamos sobre batismo infantil. O meu irmão que batiza o bebê, ele é meu irmão. Tá certo? Mas essa pessoa ela não pode afirmar o seguinte, eu não creio que Cristo é homem. Eu não creio que Cristo é Deus. É por isso que cada pessoa deve confessar a fé no Cristo histórico da Bíblia para que lhe seja permitido ser membro de uma igreja. Algum comentário aqui? Não quer comentar nada hoje. Os membros devem ser transmissores da verdade. O que você transmite? O que você tem transmitido, irmão? O que eu tenho transmitido? Além de estudar a palavra de Deus, somos chamados a transmitir a sua palavra. Isso inclui não só evangelizar os perdidos, mas também a comunhão com os santos. Como transmissores da verdade, nós pregamos aos de fora. Mas como temos comunhão com os outros, inclui também o nosso relacionamento. Entre os santos é vital para a saúde espiritual da igreja. Como ferro afia o ferro, os santos afiam uns aos outros, exortando e encorajando uns aos outros. A gente está melhorando isso aqui. A gente melhorou uns 2%. Não é? Antigamente era pior. Terminávamos o culto e nós não conseguíamos observar no meio da igreja 2 minutos de conversação que fosse bíblica.
que fosse relacionada à pregação. A gente melhorou. Pouquinho, bem pouquinho. Mas dá para avançar, irmãos. Dá para melhorar mais. Porque somos transmissores da verdade. Isso não é só evangelizar. Isso se relaciona na igreja, o que conversamos entre irmãos. Devemos nos dirigir uns aos outros em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em nossos corações. Efésios 5,19. É o culto. É o que nós fazemos como culto. Mas não somente isso, devemos consolar. 1 Tessalonicenses 14, 4, 18. Vivermos o consolo. Consolarmos uns aos outros. Já foi falado, exortar, encorajar. Hebreus 3,13. Admoestar. Romanos 15, 14. E edificarmos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,11. Muito do trabalho do ministério vem dos membros individuais falando e cuidando uns com os outros. Os pastores pastoreiam a igreja cumpre o pastoreio mútuo. Amém? Nós conversamos as Escrituras, nós somos esses transmissores da verdade. Nós, quando chegamos aqui, irmãos, os nossos corações, eles deviam estar ardendo para encontrar o irmão e falar assim: rapaz, essa semana, no meu devocional, Deus falou comigo tremendamente. Deus corrigiu a minha rota essa semana. Não é? E assim por diante, irmãos. Nós falhamos em sairmos da porta para fora de forma evangelística e missionária, porque dentro do próprio ambiente da igreja nós estamos falhando na transmissão da verdade. Nós, muitas vezes, o bloqueio está entre nós mesmos. E perceba, aquilo que nós conversamos entre nós aqui é o que nós estamos conversando fora também. Se você fala de futebol aqui sempre, vai ser o que você vai falar dessa semana quando você encontrar com os fulano, com os ciclano. De trabalho, a mesma coisa. A mesma coisa. Vai seguir a mesma linha. Preste atenção, depois você me procura para ver se não é. Mas por quê? Porque o coração, ele está impregnado de muitas outras coisas. E nós temos essa barreira, esse empecilho missionário, porque é um problema local. De não dialogarmos as Escrituras entre nós. Não sermos um consolo para o nosso irmão. Não vivermos essa exortação das Escrituras para os nossos irmãos. Não admoestamos, não edificamos os irmãos na verdade. Quantos irmãos têm dificuldade doutrinária? E às vezes até sofrem. Alguns irmãos estavam sofrendo porque seus parentes, seus irmãos tinham morrido. E eles estavam preocupados o seguinte: se Cristo voltar, o que vai ser deles? Eles morreram antes de Cristo voltar. Aí Paulo escreve e diz: eu não quero que vos entristeceis por esse motivo. Porque quando o Senhor voltar, aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. Isso é doutrina? E a doutrina atendeu o quê? Um coração aflito por falta de conhecimento doutrinário. Aí muitas vezes nós falamos: olha, essa pessoa vai tirar esse problema e vai restaurar isso no culto, domingo. Sendo que durante a semana, em comunhão, você pode ser esse vaso transmissor. Amém? Eu pulei eu acredito. Mas eu volto no domingo que vem. Os membros devem apoiar financeiramente a verdade. Irmãos, me roubaram 5 minutos, eu vou pegar 5 minutos aqui de volta, tá bom? Os membros devem apoiar financeiramente a verdade. O ministério do púlpito é da responsabilidade de cada membro. Não tem como cobrar do Lula, não tem como cobrar dos vereadores, não tem. Quem sustenta a igreja é quem? Os membros. A igreja é sustentada pela membresia local, tá?
Nós somos chamados a pregar aos outros ou somos chamados a apoiar financeiramente aqueles que... A pessoa fala assim, poxa, eu não prego. Queria ter o dom de pregar. Então, sustente. Não tem para onde correr. Amém? Não tem para onde correr. Embora alguns pastores, por necessidade, sejam bivocacionados... O que é bivocacionado, irmãos? Amém. Entenderam, né, irmãos? O ideal é que eles sejam integralmente... O que é integral? Que não é vocês. Aqueles que sejam integralmente apoiados pela igreja para que possam se comprometer a orar e administrar a palavra, Atos 6,4, né? Discussão onde surge a diaconia aqui. E se os pastores devem dedicar suas vidas à oração, pregação, preparação e pregação do sermão, é responsabilidade da igreja apoiá-los. Vamos lá em Gálatas 6. Atos 2, aqui é aquele momento onde os diáconos, Atos 6, são instituídos a diaconia, porque está tendo problema, não é isso? No serviço, e os apóstolos dizem que não podem parar de seguir na dedicação à palavra para servirem às mesas, então os diáconos são levantados, tá? Então, aqui a ideia é a compreensão dessa questão da dedicação pastoral às escrituras de forma integral. Essa é a mente aqui. Gálatas 6,6 vai dizer o seguinte: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Isso é sustento. Tá? Faça os pastores participar de todas as suas coisas boas, não só das ruins. Das ruins a gente sabe que o pastor tem que participar mesmo, mas das coisas boas, nem sempre, né? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, vamos lá. Nove 14. Quem quiser ler o 14... E também o Senhor ordenou os que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Amém? Então não temos problemas nenhum com isso. Em relação às escrituras, nós vemos que o ministério pastoral integral é bíblico. E quem apoia o ministério da verdade financeiramente é a membresia. Tá? Então, lidando com a verdade, é dever da membresia apoiar financeiramente o ministério da palavra, a verdade. Isso não consiste apenas em mais uma responsabilidade financeira da igreja. Nós temos uma lista de prioridade e ela é mais uma. Mas é a principal responsabilidade financeira dela. Tá? O ministério bivocacionado, irmãos, ele atende, ele surge com base naquela palavra de Paulo: não queremos ser pesados a vocês. E o evangelho, a verdade, ela avance. Porém, nós precisamos ter em mente que isso não muda a ordem bíblica. A ordem bíblica é que o principal, a questão financeira da igreja é o sustento ministerial. Não é outro. Embora as igrejas possam ter outras despesas, e tem, tais como os gastos de construção, custos operacionais, a única despesa que a Escritura ordena para a igreja é o sustento dos seus ministros. Tá certo? Então, as outras coisas, elas vêm por causa de que nós enxergamos muitas vezes a falta de capacidade da igreja assim fazer e a gente avança de outra forma. Porém, isso não deve inverter a ordem e o mandato bíblico. Isso faz com que seja responsabilidade de cada membro apoiar a obra do ministério, ou seja, responsabilidade de todos.